Então, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre teatro, sobre literatura, sobre música e sobre a nova novela angolana da TV Brasil, Giculo Messi. Não, Giculo Messo. Não é isso, Heloísa? Giculo Messo. Quer dizer, abre o olho, não é Abre isso? o Tem olho. que abrir o meu. Os nossos convidados são Marcelino Freire, que é escritor e que está sendo homenageado no SESC de Copacabana com a encenação de 3 textos da sua obra. Parabéns, prazer em tê-la aqui. Obrigado. Nós estamos com a Heloísa Jorge, que é a atriz, a protagonista da novela angolana que a TV Brasil transmite a partir de amanhã, que é o Dia da África. Vai ser às 8h30 da noite. Prazer em tê-la aqui, Heloísa. Obrigada pelo convite. Joyce Moreno é cantora e compositora e faz amanhã o show A Palavra e o Som no Espaço Cultural BNDES. Isso aí. E está lançando o disco de mesmo nome. Palavra e som. Prazer em ter aqui, Joyce. Obrigada. E estamos com Carlos Belém, que é diretor da Escola de Música Vila Lobos, e ele veio falar conosco sobre o primeiro concurso de piano que está com inscrições abertas, ok? Ótimo, Belém. Obrigado. Estamos com a nossa produtora de web, saudades suas, Camila, onde você que andava? bom! Tava tirando uma folga. Boas-vindas e, por Obrigada. favor, nos explique como os nossos telespectadores podem participar do programa. Claro, para participar é muito simples, basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário usando a hashtag Sem Censura ou enviar uma pergunta para os nossos convidados. Eu vou estar aqui acompanhando e passando para eles. Maravilha. Vamos começar com Heloísa Jorge, nossa atriz lindíssima. Estava vendo a respeito da vida que você tem, você tão jovem, você tem uma vida muito atribulada e isso explica muita coisa sua e eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa novela, Giculo Messo, que quer dizer de olho bem aberto, de olho, né? Giculo Messo é um dito popular angolano, em quimbundo significa abre o olho. É Giculo o Messo. A gente fez essa novela no ano de 2014. Eu estou aqui no Brasil desde os 12 anos, eu sou angolana, radicada no Brasil, eu sou filha de mãe angolana e pai brasileiro, e em 2014 eu tive o convite para ir fazer essa novela, foi a minha primeira e única protagonista, então esse projeto tem um valor simbólico muito grande para mim, porque não é só a novela, marcou a minha volta para Angola, eu saí de Angola com 12 anos e voltei adulta com a minha profissão, com o meu trabalho, para protagonizar uma novela. Então, foi também um resgate de muita coisa, assim, da minha vida pessoal, de reencontro com as raízes, de me sentir estrangeira também em Angola, porque eu saí de Angola nos anos 90, no final dos anos 90, que foi a década mais crítica por conta da nossa guerra civil. A nossa guerra acabou praticamente ontem, né, ano de 2001 para 2002. E Giculo Messo vem agora para o Brasil, depois de passar por Moçambique, França, Portugal, e foi muito bem aceito. É um projeto incrível que eu acho que na minha carreira foi um divisor de águas e eu espero que o público brasileiro se surpreenda assim como eu me surpreendi fazendo. Que ótimo. Eu estava vendo a história e diz que é a história de um garoto que sai do interior de Angola, vai para a capital, sofre por ser do interior, por ser pobre, e que vai, enfim, daí ele viaja para Nova York e ele volta 20 anos para se vingar. Tem alguma coisa a ver com isso, não? Tem tudo a ver. Na verdade, o Giculo Messo ele traz a história do Joel Capala, que na primeira a novela foi dividida em 2 fases. Os personagens mais novos no final dos anos 90, então contextualiza uma Angola ainda se recompondo por conta da guerra, e aí a fase de 2014, que é onde entram os personagens na fase mais nova. O Joel Capalo foi feito pelo Fernando Mailoge, na fase mais nova, e na fase adulta foi feito pelo Borges Macula. E os autores da novela utilizaram a história do Joel, na verdade, como pretexto para falar de uma série de outras questões da novela, como a corrupção, como a prostituição, o uso de drogas. Nada de didatismo na novela, mas ao mesmo tempo ela traz um recorte de uma Angola que ainda está se reconstruindo. Tem mas até um também beijo olhar... gay, não tem? Tem que um é beijo engraçado, gay. porque tem muitas beijo coisas gay, em comum com o Brasil, isso que é uma loucura. E tem um beijo gay que deu o maior bochicho, foi proibido, quer dizer, tem... A gente ficou sem a novela no ar quase uma semana, Aí, e o que gerou uma pressão internacional muito grande, por conta, né, porque
nós somos um país muito conservador e nós falamos dessa questão de uma maneira muito tímida, às vezes jocosa e às vezes muito perversa também. Então, acho que o Gicule Messo, de alguma forma, colocou o dedo na ferida nessa questão, por conta da forma como os personagens acabam. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou entregar a história. Vai dar spoiler, todo mundo aqui nem começou. Mas eu acho que foi uma maneira da gente refletir sobre essa questão, né? Quantos dos nossos irmãos, dos nossos familiares, dos nossos filhos e, né, pessoas muito próximas ou não conseguem ser elas mesmas em Angola. E, né, a gente fala, mas Angola é um país assim, mas aqui no Brasil também. Não Angola e Brasil matam homossexuais. Você viu bem isso. Né? Deixa eu mostrar um pedacinho do vídeo, porque aí eu quero falar um pouco de você também. Vamos ver o vídeo, Emília. Máximo, Jamila. Sério? Estás muito bem. Bem, agora é esperar o resultado. E quando é que vão anunciar a vencedora? À noite. E pediram para as 2 finalistas estarem aqui. Até lá, nervos de aço. E a vencedora desse ano é a magnífica, a sensacional, a linda Jamila Pereira. Ai, meu Deus. Parabéns. Jamila, a vitória é tua e o prémio está aqui à tua espera. Vais gravar o primeiro CD da tua carreira. Ai, eu tô tão feliz, ainda nem acredito que ganhei a Voz de Ouro. Lançar um CD é coisa grande, coisa séria. A tua carreira agora vai começar. Vamos comemorar. Entra pelo menos para beber uma cervejinha. Não, eu já dei o meu apoio. Agora vai ter com o teu primo, que ele está à tua espera. Não aceito um não. E se calhar o meu primo nem tá em casa e eu quero agradecer tudo que você fez por mim. Eu só dei o meu apoio, Jamila. O talento é todo teu. Mas se não fosse o teu apoio, você sempre do meu lado, nada disso teria acontecido. Obrigada, Greg. Heloísa, você não está fazendo sotaque português. Eu estava louca para perguntar isso. Caramba! Que sotaque você Deixaram usou? você fazer essa brasileira? Mas a ideia não era essa. Conta essa história. A ideia era. Era? A primeira fase da Jamila, que é a minha personagem, a Jamila é uma menina órfã de pai e mãe. Ela não é de Luanda, ela é do deserto do Namibe. E ela foi criada pela avó, trabalhava na cantina da avó por conta das limitações financeiras para ajudar na família. E ela nutria um sonho de ser cantora, uma cantora de sucesso. É uma historinha muito, numa primeira vista de olhos, uma historinha muito ingênua, mas é também para questionar uma série de outros fatores, que papel a mulher angolana tem hoje em dia, né? Que valores são esses, né? A gente tem uma cultura das misses, uma cultura da beleza e parece que tudo é para fora. Então, acho que a Jamila também veio para questionar essa nossa situação. Na primeira fase, ela vai para os Estados Unidos, ela vai para Portugal, ela tenta realizar esse sonho, não consegue, sofre muito, é extraditada e ela vem para o Brasil também. E aí, já com 30 anos, ela precisava voltar com o sotaque brasileiro. E foi aí que a produção de elenco, os realizadores e os diretores da novela, eles precisavam de uma angolana que conseguisse reproduzir com naturalidade o sotaque português brasileiro. Então, é por isso que ela volta abrasileirada. Mas eu queria que você falasse da tua vida pessoal, que parece que você foi obrigada a perder rapidinho o sotaque angolano aqui, que não te deram muita moleza, não foi isso? Eu não tinha muita... Com 12 anos. Eu não tinha muita consciência disso. Hoje eu falo com mais tranquilidade e de uma maneira mais assertiva, mas eu vim pré-adolescente para o Brasil, na condição de refugiada. Sozinha, né? Sem mamãe. Vim com um irmão, a minha mãe e os meus irmãos, por parte de mãe, ficaram em Angola, porque na época nenhum cidadão angolano podia sair do país. E o meu pai brasileiro de Montes Claros, Minas Gerais. E eu fui parar em Montes Claros, eu e o meu outro irmão. E a questão do sotaque foi um empecilho para me inserir, né, com os amigos, pré-adolescente. Adolescente, a gente quer se sentir aceito. Quer ser igual que nem todo mundo, né? E eu sempre tive muita facilidade de imitar. Então, eu virei uma mineirinha rapidinho.
Já deixou de ser. E foi assim que eu perdi o sotaque muito rápido, muito por conta dessa necessidade de inserção. E o sotaque vem sempre que eu quero, sempre que eu preciso. Você domina ele agora, né? É. E aí você foi para a Bahia? E aí eu fui com 18 anos, eu fui para Salvador fazer artes cênicas em 2003. Optei por ser atriz, quis colocar isso como a minha profissão. Em Montes Claros eu já fazia parte de grupos de teatro, já viajava pelo interior de Minas também com esses grupos, mas ainda era uma coisa de escola. E depois com o tempo eu fui percebendo que eu queria isso como a minha profissão, como uma forma de vida. E foi em Salvador que eu comecei a trabalhar como atriz desde 2003. A gente tem no Brasil Minas Gerais tem a fama de ser um estado muito conservador, muito careta, muito mineiro, sempre, sabe, muito desconfiado, né? Você sabe, daquele jeitinho. E Salvador tem uma fama de ser muito libertário nesse sentido, de costumes, né, que eu estou falando. Você teve essa experiência também? Total. É isso mesmo? Corresponde à tua vida aqui? Quando eu fui para Salvador, inclusive, me ajudou a me assumir como africana, como angolana, porque até então eu não me encontrava em lugar nenhum. Porque quando eu estava em Angola era mulata cangamassa, volta para o teu país. Cangamassa significa em Angola, suja. Sim, porque o meu pai é branco. Então tinha uma coisa de ser mais clara do que os meus colegas. Então eu não era angolana o suficiente e quando eu cheguei em Montes Claros eu era africana. Então eu sempre me vi nessa condição de em cima do muro e parecia que eu não pertencia a nenhum dos dois lugares. Mas aí, com o tempo, a maturidade e a vida e Salvador foi me mostrando que estar em cima do muro, pertencer a esses dois lugares é a minha natureza, sou eu, e negar qualquer uma delas é negar o meu pai, é negar a minha mãe, é negar o que eu sou. E Salvador, eu acho que me deu esse empoderamento, me deixou um ser humano muito mais consciente do que eu sou. E hoje eu falo, e há algum tempo eu tenho falado que sou angolana e sou brasileira também, e vocês vão ter que lidar com isso, não eu. E aí você pegou o sotaque baiano, se você quiser. Eu acho que peguei, hoje em dia eu não sei mais qual é o meu sotaque. Eu não sei mais qual é o meu sotaque. Você nem sabe que língua você sonha. Sim. O português brasileiro veio já na infância. Há pouco tempo eu tive que resgatar o sotaque português angolano por conta de um outro trabalho que eu fiz. Aí eu tive que fazer o caminho inverso, que é puxar na memória tudo aquilo que eu vivi através do sotaque. E tem sido divertido. E você, aí, como é que você chegou na Rede Globo e fez o sucesso que você fez na Lei do Amor? Porque foi um sucesso, foi agradável isso? Como é que você chegou lá? Eu cheguei na Rede Globo por conta de um monólogo que eu tenho chamado A Mesa, de um dramaturgo angolano chamado José Mena Brantes. Eu fui para Curitiba, no Festival de Teatro de Curitiba, e tinha um pesquisador de elenco lá, o Lauro Macedo, que viu A Mesa, ficou impressionado, gostou, e aí me chamou para um teste de elenco, para fazer aquele cadastrozinho que se faz para você, né, ter lá o seu trabalho registrado. E aí eu fiz esse registro. E aí eles me chamaram para fazer Gabriela, em 2012. Eu fazia uma empregada chamada Fabiana, era uma personagem de época, ambientada nos anos 20, o remake que eu falo, né, do Valcir Carrasco. E aí 4 anos depois eu fiz um teste, me chamaram para fazer um teste para fazer a Luanda, Liberdade, Liberdade, também era uma personagem de época, era uma escrava meio contestadora, tinhosa. Eu só tinha feito personagens neste lugar. Uma era empregada e a outra era escrava. E a Laura, na Lei do Amor, foi a minha primeira personagem que eu não precisei fazer teste. Esse sim foi convite. Então, também tem um valor simbólico para mim, porque foi a primeira vez que eu experimentei um outro lugar na televisão brasileira. E eu já tinha protagonizado a novela lá em Angola, em 2014. E a Laura veio assim, por ser angolana e por estar aqui na hora certa. Eles precisavam, né, de uma atriz angolana para fazer, porque essa sim precisava de sotaque. Ela não tinha muitas referências brasileiras, apesar de ser uma angolana viajada, era uma empresária executiva, chique, bem-sucedida, mas ela era angolana e eles precisavam disso. E eu tive que fazer esse exercício de trazer o sotaque de volta. Maravilha. Então, 8h30 da noite, amanhã, todos na telinha vendo você.
Dizer que a comunidade angolana aqui no Rio de Janeiro, ontem eu estive no consulado de Angola, aqui no Rio, dando uma entrevista, dizer que a comunidade está toda em peso, muito emocionada, porque eu acho que é uma política pública também você trazer uma novela angolana aqui para o Brasil, é a segunda, né? A primeira foi o Indec, e fazer esse caminho de volta também, porque nós lá em Angola consumimos muito as novelas brasileiras, e de alguma forma a gente vai se abrasileirando, sem questionar muito, então tomara que a gente fala tanto em intercâmbio cultural, e isso somos é real, países né? irmãos, então tomara que isso, né, cada vez mais se torne uma via de mão dupla, porque aí fica mais interessante essa troca. Então, estou muito emocionada. Olha, vamos adorar ver você. Obrigada. Marcelino, olha só, ela estava na Bahia, pertinho ali, você estava em Pernambuco. É, Pernambuco. E tem coisas que você escreve que eu adoro, que você diz assim, eu escrevo falando. É verdade. Não é? É verdade. E eu acho que tem uma coisa que o Nordeste tem. Eu estou pensando assim, no Lirinha, que recita como ninguém. Maravilhoso. Vocês têm esse talento do verso. É essa fala nordestina, essa oralidade sertaneja, né? Eu nasci numa cidade chamada Sertânia. Eu costumo dizer que eu não nasci, eu escapei. Ele é cheio das frases de efeito. Tudo nele é cheio das frases de efeito. E 10 crianças que nasciam na época em que eu nasci, só umas 6 sobreviviam. Minha mãe teve 14 filhos, né? E desses 14, 9 sobreviveram, eu sou o caçula desses 14. Nasci de 7 meses, minha mãe disse, esse daí não vai crescer. E eu estou dando aqui meu testemunho. Que não cresceu praticamente, imagina os irmãos. Mas o que é que acontece? Não é nada pequeno, né? Essa fala nordestina, o que eu escrevo, eu costumo dizer que quem escreveu foi a minha mãe. A fala, uma mulher muito para fora, né? Uma mulher que a alma dela falava pelos cotovelos, né? Então, eu bebi muito nessa fonte, bebi muito nessa agonia, nesse vexame, nessa ladainha. Então, é uma casa sempre com muito barulho, sempre com muita fala, com muita voz, né? Tem uma coisa, porque a história da infância da Heloísa, que não foi brinquedo, a tua também não foi brinquedo, porque você era um pouco... E, engraçado, você era um pouco um marginal excepcional na sua família? Você era o diferente. Por que era? Sim, porque onde eu fui primeiro respeitado como escritor foi em casa. Até então viram que eu não servia para nenhum esforço físico. Então, se me mandasse capinar, me mandasse ajudar minha mãe na feira, eu derrubava as frutas. Um inferno. Mas eu era bom para escrever as cartas da casa. Então, era aquele que escrevia as cartas. Minha mãe tinha que dar notícia para a Sertânia, para dizer que estava tudo bem no Recife. Porque eu saí de Sertânia com 3 anos de idade, a minha mãe e a família toda. Nós fomos para Paulo Afonso, na Bahia, e depois a família toda foi para o Recife. Eu cheguei ao Recife com 8 anos de idade. Então, eu tinha muita carta para escrever. Comadre Gertrudes, né? Aí a minha mãe me colocava sentado numa mesa e começava a ditar as coisas que ela precisava contar para a comadre Gertrudes. O que é que eu fazia? Eu floreava, fazia aquela carta bonita. E aí, quando a minha mãe, quando eu terminava de escrever, ela eu lia. Ela pedia para você ler. Lia, aí ela se emocionava. E aí ficava melhor ainda. Ficava melhor ainda. E eu fazia aquela fala, aí citava uns poetas, umas coisas. Ela dizia, minha mãe dizia, quem é esse Manuel Bandeira? Eu digo, não, mãe, deixa que fica bonito. Deixa. Então eu ficava... Olha que gênio, muito bom. E lia também a Bíblia. Sabe quem era assim? José de Alencar era isso. Era? Dentro de casa. Ele contava histórias como ninguém, a família, todo mundo, as amigas das mães tinham paixão por ele. Claro, porque eu acho que tem muito isso. Eu fui descobrindo que tem muito poder em casa, assim, porque eu escrevia as cartas, eu podia inventar, eu lia a Bíblia todo dia de manhã, então eu inventava milagre. Minha mãe dizia, Jesus Cristo fez isso, eu disse, fez. Ninguém estava lá para conferir, não é? E também, uma coisa importantíssima, eu lia também as bulas de remédio da casa inteira. Então, o nordestino tem 2 coisas ele tem. É uma farmácia com todos os remédios para as dores do corpo e um oratório com todos os santos para as dores da alma. Então, qualquer coisinha tem remédio para ler. Então, eu li aquelas letras pequenininhas, palavras difíceis. Minha mãe gostava de dizer, oh, meu Deus, esse menino é muito inteligente, porque umas letras pequenininhas com as palavras muito difíceis. Então, eu começava a dizer quantas doses que eles tinham tomado os remédios. Então, olha o poder que aquela pessoa que é aparentemente frágil tinha na sua casa. Você era o mais novinho. Era o mais novinho. E se eu lesse uma bula errada daquela, pense o estrago que era. Então eu descobri que tinha muito poder, né? Quando vinha assim uma prima muito chata, eu dizia, olha, tome 3 doses de Lexotan ao dia.
Mentira que você não fazia isso, Marcelino, você está inventando. Eu tenho certeza que não tinha Lexotan. Mas, enfim, posteriormente a gente ajeita a realidade. Deixa eu ir para o intervalo, na volta a gente continua conversando com você. A gente vai para o intervalo, sem censura, volta já, ok? Hoje o Sem Censura está falando sobre música, sobre teatro, sobre literatura, sobre a novela Giculo Messi aqui da TV Brasil. Estávamos conversando com Marcelino Freire. Mas vamos perguntar para a Camila se nós temos comentários, perguntas? Temos uma curiosidade. A Jussara Martins, ela quer saber se tem alguma característica marcante na novela angolana, porque ela diz que o povo brasileiro vê muito novela brasileira e latina. Será que eles vão gostar da novela angolana? Tem alguma coisa assim que diferencia eles uma da outra? Eles gostaram da Wendek? O Indec, eu acho que teve uma visibilidade bem bacana aqui no Brasil, foi muito comentada, inclusive as pessoas falavam, por que produções africanas, por que a gente não tem tanto acesso a produções africanas? Eu acho que as pessoas vão... acho que satisfazer um pouco a curiosidade que elas têm de Angola. Eu acho que a novela, de alguma forma, vai atualizar as informações, porque a gente fica também com um recorte muito folclórico, muito estereotipado, diria até mítico, do que é o continente africano. E eu acho que o Giculo Messi vai sanar aí algumas dúvidas, seja a nossa música, a nossa forma de falar, os calões, né, que a gente chama de gírias, e fora... Enfim, eu não posso falar muita coisa. As pessoas falam na África, às vezes, como se a África fosse uma coisa só. É porque, na verdade, talvez haja muito mais afinidade do que com alguns países latinos, inclusive, no sentido... Com Angola, com certeza. Pois é. Com certeza. Falta só a gente descobrir, né? Angola, a gente Moçambique. cultiva isso pouco. Você sente que o brasileiro conhece pouco Angola? Sim, mas e por conta também da educação que a gente tem aqui no Brasil. As leis de reparação, há pouquíssimo tempo, em 2003, que falou-se que seria obrigado as escolas públicas e privadas a ensinar a história da África, a história dos povos indígenas, né, em 2009, com a outra lei. Então, assim, as informações estão sendo atualizadas há pouquíssimo tempo. Nós, lá em Angola, eu falo com muita tranquilidade que a gente tem muito mais informações do Brasil do que o contrário. Sim. E muito por conta também de que a mídia transmite aquilo que a gente já sabe, né? O calão de fome, miséria e doença parece que para por aí, e o continente é muito vasto e com uma diversidade cultural muito grande. Então, o Giculo Messi é um recorte de África, mas é um recorte angolano. Então, é importante falar que essa novela é uma novela angolana, não é uma novela africana. Exatamente. Né? Porque nós somos muitos, e nós somos de diversas formas. Começa lá no Cairo, vai até a cidade do Cabo. Coisa dessa. Marcelino, vamos falar um pouquinho dos espetáculos que estão no Sesc? Porque senão a gente vai contar a sua vida, que é muito boa. Muita história. E a gente não vai dar o serviço que a gente precisa trabalhar. Isso. Vamos lá. Então, Sesc Copacabana está com uma espécie Occupy Marcelino Freire. Que coisa, né? Então, as pessoas, ocupação mesmo. É uma porque ocupação tem mesmo, é um mês inteiro. Oficina, tem sarau, exposição, tem sarau de poesia e tem 3 espetáculos. Isso. Vamos lá, os espetáculos. Hoje mesmo tem um sarau, eu, o nosso querido Chacal e o Mano Melo, né, às 19 horas. Corro daqui para lá e corram vocês também. 3 peças de teatro, Um Sol de Muito Tempo, que é a partir de contos meus sobre a velhice. O Wilson Belém juntou esses contos, né, está fazendo um espetáculo, um monólogo. Tem o Balé Ralé, né, do Teatro de Extremos, que é um grupo que pegou os meus contos, digamos, mais de temática homossexual e colocaram, né, lá, ocupando, lá no Sesc Copacabana. E tem também o espetáculo Contos Negreiros do Brasil, com os meus contos com a temática sobre o preconceito, etc. Enfim, então são esses 3 espetáculos, mais o sarau, mais a ocupação lá na biblioteca do Sesc. Agradecer muito a toda a equipe, todos os atores, todos os grupos que estão participando dessa ocupação. Você quer ler todo mundo aí, não? Eu queria dizer o nome dos diretores, muito importante, né? Não pode dizer todo mundo. Todo mundo aqui. Vamos aqui, gente, meia hora para a gente ler. Faz uma seleção aí. Olha aqui, ó. Veja bem. Agora eu quero dizer o seguinte, as pessoas acham que o escritor ou morreu ou está para morrer. Aí quando eles me falaram que estavam fazendo a ocupação, eu disse, gente, será que eu vou morrer? Não é? Porque uma ocupação já a essa altura do campeonato. Mas você é tão novo ainda. Eu estou agora com 50 anos com cara de 49, né? Não, bem, muito né? menos. Graças a Jesus, amém. Olha aqui, a Wilson Belém, concepção e atuação
né? Um querido que está fazendo Um Sol de Muito Tempo. Temos aqui o Balé Ralé, tá vendo? Olha aqui, ó, de quinta a sábado, 20h30, domingo às 19 horas, né? Teatro de Extremos, a direção é do Fabiano. Eu tenho que passar aqui, olha aqui, ó. Fabiano de Freitas, concepção e direção. E aqui, Contos Negreiros do Brasil. É sexta e sábado, 19 horas, domingo às 18 horas. É sobre escravidão? É questão de preconceito, na verdade. Em geral. É preconceito social. contra o nordestino, social, contra o pobre, contra o analfabeto, contra o negro, contra o gay. Então, é um espetáculo nesse sentido. Evidentemente, eles se concentraram, né, na temática... Agora, esse primeiro espetáculo, como é que é o nome dele? Um Sol de Muito Tempo. Sol de Muito Tempo. Ele são contos teus que eles leem na íntegra, quer dizer, não é... Eles interpretam, todos eles, eu vi os dois, né? Eu vi o Balé Ralé e vi o Contos Negreiros do Brasil. Eles usam vários contos de vários livros meus na íntegra, né? E também colocam, evidentemente, ali uma linha condutora desses contos, né? Com textos do próprio grupo, a direção também. E são bem diferentes, são? São bem diferentes. Deixa eu mostrar, porque a gente tem um pedacinho de cada um, né, Emília? Vamos ver? Olha aí, Contos Negreiros do Brasil. Aí estão esses 3 atores. Esse espetáculo é contundente. As pessoas se emocionam, choram assim de assistir. Está lá em cartaz, né? Ali, ó, o Balé Ralé. Que eles dizem que é um espetáculo hardcore, punk, né? Então tem uma linguagem assim muito, muito viva, né? Com um elenco extraordinário. E agora o próximo... Ah, não, ainda é aí o Contos Negreiros do Brasil. Contos Negreiros. Que tem ali é o Wilson fazendo Um Sol de Muito Tempo. Ele mesmo foi lá nos meus livros e procurou os contos, né, que falam de velhice e tal, de abandono. Aí está ele em cena. Aliás, ele está em cartaz hoje, hein? É de terça a quinta-feira. E eu vou assistir amanhã. Amanhã eu estarei lá para ver. Maravilha. Porque foi o único espetáculo que eu não vi foi o dele. Vou dizer agora, olha aqui, eu tenho com uma papelada aqui para não esquecer ninguém. Um Sol de Muito Tempo é de terça a quinta às 20 horas. Tá. Balé Ralé, quinta, sexta e sábado às 20h30, domingo às 19 horas. Contos Negreiros do Brasil, sexta e sábado às 19 horas, domingo 18 horas. Quer dizer, a gente pode realmente escolher o horário para te... E eu estou coordenando uma oficina de literatura, viu, que começa amanhã, mas ela já está esgotada. Uma oficina de criação literária que começa amanhã no Sesc também, que faz parte da ocupação. Soltando a Língua. E aí é para as pessoas interessadas em literatura, que querem produzir um livro, que querem desbloquear um texto, estão com romance lá, não sabem o que fazer, um livro de contos com poesia, a gente conversa. Maravilha. Eu queria que você... Vou te dar um texto seu. Sim. Porque eu acho que você é um bom ator de seus textos. Vê se você consegue ler. Vamos lá. Que é esse aqui, é Dar Luz. É ou esse aqui ou o outro. É um dos dois. Escolhe aí. Porque eu tenho certeza que você vai ler muito bem. Tem um momento que ele diz assim, ele foi premiado, ele ganhou o Jabuti praticamente 2 vezes, né? Então ele diz assim, eu não escrevi contos, não. Eu escrevi gritos, queixas. Mas aí ele cansou de gritar no ouvido dos leitores. Eu acho muito boa essa ideia de você cansar de gritar no ouvido do leitor, porque é verdade, né? As pessoas que você lê, digam, cara, tá gritando. Você sabe que a minha mãe, quando ela estava muito feliz, cantava Luiz Gonzaga. Olha só. Eu dizia, a minha véia está com dinheiro só porque estava cantando. Mas quando ela estava muito, muito agoniada, ela gritava, dava vexame, falava. Viu? E os meus personagens são calcados nessa fala da minha mãe também no teatro, que eu queria muito ser ator. Então, eu escrevo pensando num ator. Daí a minha felicidade de ter uma ocupação dessa, né? Esse aqui é um texto que você me deu aqui, é do Dar Luz, que eu vi isso na TV uma vez, uma mulher que foi flagrada dando os filhos, no momento que a equipe de televisão chega. E ela só falava isso, dei. Mas minha senhora, a senhora deu seus filhos? Dei. Aí eu queria saber o que tinha entre um dei e outro, e fiz isso. Vou ler um trechinho. Dei José... Dei Antônio, Maria, dei, daria e dou. Quantos vieram? Nem bem chorou? Show! Eu não posso criar. É feito gato, não tem mistério. É feito cachorro de rua, rato no esgoto. Moço, quem cria? É fácil pimenta no dos outros. Aí vem a madama, aí vem gente dizer, arranja um trabalho, arranja você, me dê o trabalho agora. Eu não sei escrever, não sei fazer conta nos dedos da mão. A gente conta, José, Antônio, Paulo, Juscelino. Eu dou nome assim só para não me perder. Quem mais? Voé, Evandro. Agora, filho é para largar mesmo. Dizer que dá um peso no peito. A consciência chumbada, que nada. Vem você morar nesse buraco.
Vê você dar um jeito no mundo, repartir seu quarto. Olha, esse olho é irmão desse. Veja Maria, pôs Jesus no mundo, mas é filho do Espírito Santo. O pai largou. E por aí que lindo, eu adoro isso. Eu escrevo porque eu compacto com minha mãe. Eu sei que é ela que está falando aqui. Sabe agora o que eu vou fazer agora com a comida? Esse tatatá é a minha palavra. Muito bom, cara. Vamos lá, Carlos Belém, você vai ter que fazer um concurso do piano tão bonito quanto a música dessa letra. Conta lá o que é a Escola Vila Lobos. Vamos começar pela escola? O que é a Escola Vila Lobos? A Escola de Música Vila Lobos, ela é um equipamento do Estado, da Secretaria de Estado de Cultura, e ela nasceu espontaneamente com essa missão, e principalmente por ser um órgão público, um equipamento do Estado, com essa missão de propiciar o ensino da música a quem dificilmente teria por condições econômicas e tudo mais. Então, e até o que se diz, a melhor definição é que ela não é uma escola de música popular, mas ela é uma escola popular de música, e ela nasceu assim. E eu fico sempre muito grato com essa oportunidade de atualmente ser o diretor, porque, na verdade, isso aconteceu comigo. Quer dizer, a única possibilidade de eu iniciar os ensinos... Você é pianista. Eu me graduei, eu estudei violão, fiz bacharelado, fiz graduação na escola de música, me formei em composição, regência, e sou produtor musical há vários anos, produtor artístico. Mas a minha vida musical, meu primeiro ensino formal de música foi na Escola de Música Vila Lobos, porque era a única que era possível para minha família. Tinha uma taxa simbólica, até hoje, né? Trabalha com cursos gratuitos, oficinas e cursos inteiramente gratuitos, e alguns pagos, e foi a única possibilidade que eu tive. E isso já são quase 40 anos atrás, são mais de 30 anos atrás. Não parece. Eu, assim, pré-adolescente, descobri, olha, ali na Ramalho Ortigão, você vai lá e tal, aí a gente... E ali começaram meus estudos formais, e não parei mais. Depois eu retornei na década de 1990 como professor e coordenador, convidado pelo diretor da época. E recentemente fui convidado para a direção. Quantos alunos vocês atendem? Olha, nós temos, inclusive, uma orientação do Estado, quer dizer, de ampliar esse alcance para todo o nosso Estado. Essa, inclusive, é uma ação que o secretário André Lazzaroni também incentiva, ou seja, não ficar apenas na cidade, na capital, por ser justamente o equipamento estadual, e a gente vem ampliando isso através dos polos avançados. Somando todos eles, são atualmente matriculados regularmente 3.600 alunos. O quê? São 3.600 alunos de música no estado do Rio de Janeiro. E isso, os que conseguem vaga, né? Porque porque nós temos a matriz, né? Onde tudo começou, aqui no centro do Rio, e os polos avançados, que já temos Miracema, Conceição de Macabu, Teresópolis, que inaugurou recentemente, Búzios, Paracambi, são 650 alunos matriculados. Acabamos de fechar o convênio com Cachoeiras de Macacu, estamos em negociação com Casimiro de Abreu. Então, assim... O que é? Segundo grau ou já é graduação? Não, a gente é uma escola, até o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação classificam como uma escola. O Ministério da Educação entende como uma escola técnica, mas ela é uma escola estruturante, é uma escola de base. Nós temos o curso Formação Musical inteiramente gratuito para crianças a partir de 9 anos, e temos o curso técnico regulamentado pelo MEC, que pode ser concomitante ou consecutivo, em relação ao ensino médio, e temos os cursos livres, né, que são cursos, esses para quem tem 13 anos em diante mesmo, 13 até 80, 90, etc.,
em que não existe nenhum pré-requisito, basta a pessoa ter o e aí interesse são cursos em de estudar. quê, Belém? De que você... Esses cursos livres... São todos os praticamente todos os instrumentos, tanto os chamados, né, mais da área da música popular, quanto os naipes da orquestra, todos, né, violino, contrabaixo, violoncelo, os metais, enfim, todas as cordas, metais, percussão. Existe um histórico canto, né, tanto canto lírico quanto popular, e nós temos um histórico de percussão sinfônica no Rio de Janeiro, é uma grande escola que começou com o Edgar Roca, que era o chamado Bituca, que foi um grande mestre, e todos praticamente... Você conhece, Joyce? Sim, ele é conhecidíssimo. Ele, inclusive, assim, foi da orquestra da TV Globo muitos anos. Exato. E do Municipal também, né? Eu acho que no Rio de Janeiro, talvez quase 90% dos percussionistas das orquestras, né, das nossas orquestras, tenham tido sua origem lá. Da Vila Então, Lobos. assim como tivemos durante muito tempo nomes muito fortes na área de canto, por exemplo, Paulo Forte foi professor de lá, e assim, é um leque muito grande, Guerra Peixe, Paulo Moura, vários instrumentistas de sopro estudaram a Carlos Malta e tudo mais, foram alunos do Paulo Moura lá. Quer dizer, tem um lado bem erudito, Odete inclusive, né? Ernst Dias também foi professora lá, não foi? Eu de flauta? não me lembro, assim, eu não saberia dizer... assim, Posso estar não enganada, coincidiu, mas tem não toda uma geração de comigo. flautistas de Não é Unirio, não, Joyce? Não, a acho que Odete não. Eu acho que não. pode Achava ser de que lá, era na né? Vila Lobos mesmo, mas eu posso estar enganada. Não sei. A Unirio tem uma característica, todo mundo que eu conheço que fez a Unirio, eles têm uma valorização do choro brasileiro, que eu fico muito impressionada na Unirio. Vocês têm alguma coisa, você já falou da excelência na percussão. Não, historicamente. Pois Mas não é a principal. A principal característica da escola e naturalmente, ela nasceu com essa missão do atendimento de massa, de propiciar o ensino musical a todos, né, de facilitar o acesso a todos. E ela nasceu naturalmente plural, naturalmente democrática. Isso é natural, não foi colocado por ninguém. Nós temos lá assim, todas né? as idades, todas as religiões, todos os estilos. Então, numa sala você tem ensaio de música de câmara, orquestra sinfônica. Na sala ao lado você tem um estúdio com uma banda de jazz e tem um grupo de percussão que desfila, já ganhou até estandarte em carnaval e assim vai. Essa é a grande paixão. Eu viajo o Brasil inteiro por conta de projetos de música e assim, eu não vejo no Brasil nenhuma escola exatamente nesse perfil. Que bom, então você adora a muito escola libertária também, muito livre. Nós temos alunos que, por exemplo, poderiam estar em universidades e não estão porque eles acham que ali é mais isso, mais livre, obviamente, menos acadêmico e tudo mais. Carlos Belém, deixa eu ir para o intervalo. Claro. Na volta você fala do concurso. Sim. Não é? Então a gente vai para o intervalo. No próximo bloco é o último. Sem Censura volta já já. E voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando sobre a nova novela da TV Brasil, sobre teatro, sobre música e sobre literatura. Camila, nós temos perguntas, comentários? Temos. A Lorena Oliveira, ela pergunta. Ela diz que você torna muito simples o escrever. E ela queria saber como você tomou gosto em ensinar os outros a escrever também. Eu gosto muito de pessoas, então acho que quando nas minhas oficinas eu gosto de conhecer as pessoas, né? E assim, cada um escrever com a palavra própria, com sua própria palavra. Eu acho que o que acontece muito em dificuldade é que você escreve dentro de um sistema literário. O sistema literário escreve por você. Aí eu fico cutucando para que a pessoa chegue com sua própria palavra, né? E a sua própria palavra está na mãe, cantando na cozinha, né? No vizinho, na rua. Aí eu fico estimulando isso, até a pessoa encontrar a sua própria voz literária e gritar. Vamos lá, Carlos Belém. O concurso. Esse concurso foi uma iniciativa de um grupo de professores. Já é uma tradição no Brasil, embora às vezes pareça que nem tanto, mas é uma tradição, concursos para revelação de jovens talentos, né? Enfim,
seria um equivalente aos festivais da canção e também é histórico no Brasil a questão de concursos de instrumentistas. Houve uma época que tinha jovens instrumentistas e tudo mais. E aí um grupo de professores propôs que a gente fizesse um concurso nacional para piano, para o instrumento piano, né, que fosse privilegiando os estudantes, mas não somente, e que também integrasse as instituições de ensino, porque eu tenho trabalhado com muitas parcerias, então a gente eu tive reuniões com a UFRJ, com a Escola de Música da UFRJ, com a Unirio, com o Conservatório Brasileiro, uma maneira também de integrar essas instituições aqui no Rio de Janeiro, e vai ao encontro da nossa política de abrangência, né, estadual, nesse caso até nacional. As inscrições estão abertas, o site é vilalobos.rj.gov.br. Basta lembrar Vila Lobos, Heitor Vila Lobos, com 2 L's e o travessãozinho, o hífen, né? vilalobos.rj.gov.br, que tem todas as informações. É inteiramente gratuito. E eu disse para os professores, eu disse, olha, dinheiro eu não tenho, nós não temos. Mas eles mesmo apontaram, poxa, mas tem tanto concurso literário cujo prêmio é a publicação do texto, tem, enfim, tantos concursos cujo prêmio é de teatro, cujo prêmio é a encenação, então o nosso prêmio vai ser a gravação profissional nos nossos estúdios. Os pianistas premiados vão ter a gravação do seu trabalho em registro profissional e uma turnê justamente com Sala Cecília Meirelles, no auditório da Escola de Música. É muito bom para o Brasil inteiro, inteiramente gratuito e, inclusive, dividido por idades. A primeira faixa é até 9 anos. Olha que fofo. Depois nós temos de 10 a 12, de 13 a 16... E aí vai até 25 anos, que é, digamos, o perfil mais... promissor. Olha só, eu adoraria conseguir um piano para você trazer esses vencedores aqui. Vou tentar fazer isso. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Joyce, esse show amanhã, como é que está? Quintas Culturais do BNDES. Isso, pois é um pré-lançamento, na verdade. A gente nem estava tão certo de que ia dar tempo de coincidir a data do show com a data do lançamento do CD. Mas deu. O CD se chama Palavra e Som e é um disco assim todo de inéditas. Eu faço assim, eu vou alternando, né? Eu gravo um disco de inéditas, aí passo 2, 3 anos gravando, porque tem muita demanda no exterior para discos novos meus. Então aí eu faço também meus discos de intérprete, de arranjadora e tal, aí canto uma obra de alguém que eu admiro, ou, enfim, faço a minha leitura das coisas, né? E aí vem o disco autoral, que é o xodó sempre, porque aí vem o disco da compositora, né? E eu sempre tenho que dar esse espaço de tempo, porque a gente vai compondo e chega uma hora, eu sou meio compulsiva na composição, eu faço música direto. E gosto de parceiros também, então estou sempre, não só parceirando comigo mesma, que é o caso desse disco na maioria das coisas, né? São 13 músicas, 10 são só minhas e 3 com parceiros, mas eu gosto também dessa interação com o parceiro, né? Então não tem tempo ruim, eu estou sempre topando tudo com os parceiros todos. Então fica uma produção enorme e você tem que separar, né, o buquezinho de canções para que venham as canções que combinam, que tem a ver e tal. No caso desse disco agora, Palavra e Som, que saiu no Japão no ano passado, mas eu segurei antes dele sair em qualquer outro território, que o Japão não vai chegar aqui, a edição de lá. O Japão é o teu xodó. Você adora o Japão, porque o Japão te adora. É um caso de amor muito bem sucedido, uma relação estável, realmente, de mais de 30 anos. Mas, no caso, assim, lançar um disco agora, esse disco agora, Palavra e Som, na Europa, nos Estados Unidos, não ia ser legal. Eu queria que ele saísse primeiro aqui, sem ser no Japão, primeiro aqui. Tá. E foi uma decisão que se provou muito acertada, porque as músicas todas têm muito a ver com esse momento. São coisas que eu fiz no ano passado, e o ano passado ainda está valendo e ainda não passou, e as coisas estão acontecendo, né? Então, as músicas todas são canções que falam muito desse momento que a gente está vivendo agora. Então, eu fiquei muito contente do disco estar saindo agora, nessa hora, exatamente, com todos esses assuntos que eu queria falar. Pois é, mas você fala também de coisas tuas. Tem o Maitá, eu adoro, porque você
define o lugar onde você vive, você fala muito bem. É um bairro que não tinha música, né, coitadinho? Ninguém nunca tinha feito uma música para o Maitê. E o Hugo Suckman, um jornalista de música, amigo meu, ele falou, poxa, estou aqui fazendo um trabalho no Museu da Imagem do Som sobre os bairros do Rio, nosso bairro, ele é meu vizinho, nosso bairro não tem música. Eu falei, deixa comigo, eu vou fazer. E ficou muito linda, é uma música muito... O Mingus Miles and Coltrane, que eu adoro, porque é a história da música brasileira, quer dizer, da tua. É a fusão, né? É a fusão, o samba namorou o jazz e deu um samba jazz ali, né? Mingus, Miles e Coltrane são ídolos da minha vida, assim como Tom Jobim e Noel Rosa também são. Então, essa combinação de coisa, né? A gente ama música, sempre fomos, né? No Brasil, nós sempre fomos isso. Essa mistureba de estilos. O Pixinguinha, nos anos 10, as pessoas diziam que ele era jazzista. Quando voltou da Europa, ele voltou, todo mundo... Que isso? Que negócio é esse? Então, né? Então, a gente sempre teve essa coisa essa mistureba que a gente é. A música brasileira é assim. A música Você sabe, Joyce, eu estava... Assim. lendo uma entrevista que você deu para uma... Acho que foi Aragão, uma jornalista. E aí você diz... Ela te elogia o teu violão, diz que teu violão é muito bonito. Aí você diz, é porque eu não sou uma cantora que se acompanha, eu sou música. Então, esse feminino que você botou aí, inclusive, que é um neologismo, né? É que nem presidenta, que as pessoas não estão acostumadas a dizer fulana é música. Música parece uma coisa muito abstrata. Mas olha só que lindo, porque quando... Vamos lá, o Carlos Belém pode dizer, eu sou músico. Mas quando você diz eu sou música, meu amor, eu sou música. A própria não é a mesma coisa. O feminino é cheio de coisas. Né? E tem uma história. As infâncias aqui estão muito interessantes. Poético, né? Eu sou a música, né? Eu sou a música. Tem uma história da infância da Joyce que eu adoro, que é a influência do irmão. E eu adoro isso, você ouvindo Garota de Ipanema antes de todo mundo. Uma menina, porque seu irmão tocava violão. Conta essa história. Meu irmão era amigo desse povo da Bossa Nova. Depois ele fez carreira de advogado, ele foi para um outro mundo, assim. Mas ele tinha Menescal. Era sua mãe com os meninos? Minha mãe com os filhos. Minha mãe solteira, sozinha, né? Hoje em dia, quer dizer... Solteira naquela época não podia nem dizer que ela era, porque pegaria muito mal. Hoje em dia a gente fala que a mãe separada, era uma chama de mãe solteira, mas ela era, como diz em inglês, single mom, né? Uma mãe sozinha criando seus filhos. E meus irmãos, diferença grande de idade para mim, 13 anos um, 16 anos o outro, mas esse que era do meio, de 13 anos, né? Que se formou em Direito e fez carreira no Banco do Brasil. Uma outra história, a vida dele, ele tomou um outro rumo, mas ele era um músico super talentoso e era amigo desses caras todos. Então ele tocava com... Menescal ia na sua casa? Menescal era amigo de infância do meu irmão. Luiz Carlos Vinhas, Elmir Deodato tocava acordeon no conjunto de baile do meu irmão, entendeu? Então tinha essa ligação com a música já acontecendo. E como eles já eram profissionais... E meu irmão fazia aquilo meio de onda, porque, na verdade, o objetivo dele era outro, mas ele tinha... A casa era aberta para essas pessoas, né? Então, eu ouvia essas músicas em primeiríssima mão, né? Primeiríssima. Eu ouvia tudo, ficava ali babando. E o Menescal, hoje em dia, ele brinca comigo e fala... A gente falava para você, sai, garota, show, pirralha. Mas era pirralha que ficava ali aprendendo, olhando e vendo os acordes, né? Então, eu já comecei a tocar violão autodidata, sozinha, né? E fazendo isso, e copiando o que o meu irmão e os amigos dele faziam. Olha só, você vai tocar duas músicas, eu vou pedir para você tocar duas, uma para terminar o programa da televisão e o outro para emendar e começar o Facebook. Você vai tocar que músicas? Bom, a gente falou em atualidades, né? Tem a do Apocalipse, aposto. Essa mesmo. Apocalipse é uma música que eu fiz, assim, premonitoriamente no ano passado. Bom, premonitoriamente não exagero. Não foi. Na verdade, o Apocalipse já estava começando, né? Mas a gente não imaginava que ele ia se configurar e que ia demorar tanto. O Apocalipse Now. Pois é. Aí, eu não sei, a segunda música eu estou aqui em dúvida, porque tem várias aqui. Tem o Forró Bodó das Meninas, por exemplo. Muito bom também. Que é uma música que eu fiz pensando... A gente é feminista da velha guarda, né? Eu sou, com certeza, assumidamente.
E eu sempre escrevi no feminino, sempre falei muito nas coisas femininas e tal. E eu estou vendo uma geração de meninas hoje em dia, né? Uma geração nova. Um feminismo diferente, muito interessante. Muito diferente. Então eu fiz essa música pensando nelas, nas então meninas que estão brotando aí. Deixa eu contar uma história para você, que eu adoro. Não sei se eu já te contei isso. Uma vez eu descobri que você nasceu no mesmo dia, mês e ano que eu. Aí caramba, eu disse, interessante. Aí uma vez eu ouvi você dizendo que você tinha nascido em Copacabana. Eu nasci numa casa de saúde de Copacabana. Eu digo, gente, eu fui colega de berçário da Achei que ser colega de berçário de alguém era fantástico. Nunca tinha amigo de infância. O que eu fiz? Eu peguei o Ricardo Vilas e disse, Ricardo, você é amigo da Joyce? O Ricardo aqui. Claro. Eu digo, liga para ela agora e pergunta em que casa de saúde que ela nasceu, porque eu tenho certeza que ela foi minha colega de berçário. Não fui, nasci no hospital Não foi. Pois é, fiquei arrasada. Mas a ideia era boa. Vamos embora. Eu fico muito feliz de sair um disco e, além de tudo, autoral, né? Porque eu sinto o disco material, né? A mídia. Um disco é um livro, né? Pro músico. Assim, olha só, né? deixa eu terminar o programa do Carlos Belém. Olha só, queria agradecer muito a você. Muito obrigado. A você, a Joyce também. Muito que vai obrigado. nos brindar com a composição dela. Vocês que nos acompanharam de casa. Se você ficar na televisão, tem o cenário econômico do Adalberto Piotto. Hoje, às 11 da noite, tem um filme chamado Raça, ok? Agora, faz o seguinte, vem com a gente pro Facebook, tá? A gente vai ficar mais 15 minutos no ar e agora a gente vai ouvir Joyce e depois a gente vai ouvir a Joyce de novo. Então vamos lá. Sambando nesse apocalipse, mas quem foi que disse que o samba é tolice, que é pecado samba? Deixa pra lá. Quem dera, moreno, que tudo que vai pelo mundo parasse um segundo e fosse só balançar. Só pra brincar, e a gente que fazem feitiço, que brigam por isso em nome de Cristo, de Moisés e de Alá. Formassem um bloco de bambas e caíssem nesse samba pra contrariar. Se a força da grana mais preta maltrata o planeta com tanta mutreta de quem só quer ganhar, não vai passar. Se a nossa alegria é que dança, que traz esperança, que contrabalança e que nos pode salvar, vamos sambar. Se as águas secaram, se os homens piraram, e agora quem vai mandar água pra ioiô e aiá? Sou mais o profeta que disse, vá de retroapocalipse, salve o samba. Se a força da grana mais preta maltrata o planeta com tanta mutreta de quem só quer ganhar, não vai passar. Se a nossa alegria é que dança, que traz esperança, que contrabalança e que nos pode salvar, vamos sambar. Se as águas secaram, se os homens piraram, e agora quem vai mandar água pra ioiô e aiá, pra ioiô e aiá? Sou mais o profeta que disse, vá de retroapocalipse, salve o samba, salve o samba, salve o samba, 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 samba. Maravilhoso, muito bom mesmo. E agora vai ser o Forró Bodó das Meninas no Facebook já, hein? Então vamos ao Forró Bodó. Forró Bodó é só Forró Bodó, tem dó. Lindas, tão lindas meninas, tem de ser lindas e só. Tudo que as meninas fazem sempre dá forró bodó. Quando elas pensam na vida, querem a vida sem nó, mas pensar
aguarde o forró bodó, ou faça papel de louca, sobrevivendo ao giló. O gosto amargo na boca sempre dá forró bodó, mesmo se for diferente do que já foi sua avó. Saiba o destino da gente, é sempre o forró bodó. Forró bodó é só forró bodó. Tem dó, forró bodó. Eita nós, é só forró bodó. Tem Maravilha, maravilha. Lindo, lindo. Você não quer voltar? Oi? Quer voltar para a bancada para a gente conversar mais um pouquinho? Tudo bem, vamos lá. Voltarei. E aí, Camila, como estamos de perguntas? A Juliana Duarte comentou a música da Joyce, Levanta o Astral. Eba! Quer o casaco? Você tá com frio? Eu quero. E a Casaquinho. Natália pergunta se o show vai rodar, se vai para São Paulo. O show vai rodar sim, a gente não tem todas as datas ainda e eu não temos datas, mas eu não vou saber elas de cor porque elas já são mais para frente. Eu tenho várias viagens fora do Brasil. Como é que a gente sabe dessa sua programação? Tem um site agenda. teu? Olha, tenho a página no Facebook de artista Joyce Moreno e tem o site joycemoreno.com, que aliás está sendo reformulado, está todo novinho, redesenhado, tá uma beleza. Tem que fazer As mesmo. suas Sempre músicas tem estão agenda lá. disponíveis online também? Olha, as músicas estão disponíveis no site novo, agora tem várias músicas já com as letras e eu estou começando já também, a gente está trabalhando também na edição das partituras online para que as pessoas possam tocar. Ah, que legal. E tem um canal no YouTube que chama Um Café Lá em Casa, do meu amigo Nelson Farias, que eu já fiz alguns tutoriais de músicas minhas ali para as pessoas aprenderem a tocar as minhas músicas me vendo tocar. Então, legal. também a gente está fazendo isso, é bacana. Fica uma ótima dica para o pessoal em casa. Com certeza. Ó, a Vida Chagas, ela pergunta para o Marcelino se ele acredita que qualquer um pode se tornar um escritor. Eu acho o seguinte, que tem muita gente que chega na minha oficina literária e quer escrever, mas não quer ler. Aham. Né? Eu digo, mas como? Aí eu acho que eu formo nas oficinas mais leitores que escritores, o que já é um passo para você se tornar escritor. Tem gente que chega na oficina e que quer publicar um livro, não quer escrever. Uma vez eu cheguei, não quer publicar um livro, gosta, é legal, você A pessoa vê o glamour Isso, daquilo e não se dá conta que é só o brilho. A obra do compositor é construída através de milhares de coisas que ele ouviu, ou ele ou ela ouviu a vida inteira. Exatamente. E foi construindo aquilo até se expressar. Exatamente. A gente que acha que você chega na novela, chega lá e pronto, já está pronto. Exatamente. Não, e entre os atores também é a mesma coisa. Tem gente que ingressa numa universidade pública para fazer artes cênicas visando a televisão. Exatamente, Isso, é. uma coisa não tem Não passa nada a ver pelo com a teatro, outra, né? Claro. Acho que é uma questão de escolha, uma questão de você fazer a seguinte pergunta: se tirar a literatura da minha vida, o que é que sobra? Se sobrar muita coisa, vá para essa muita coisa que é melhor. Mas se sobrar pouquinho assim, nossa, é tão importante. Se tirar a literatura, se eu quero escrever e tira isso, vai fazer muita falta, então vá para a literatura e comece a ler, exercitar, né? Eu queria citar Dorival Caymmi, porque a MPB tem resposta para tudo. Então tem uma frase disso que a gente está falando aqui, né? Todo mundo gosta de abará, mas ninguém quer saber o trabalho Que dá. Muito bom, muito bom. Você sabe que a Joyce, eu estava conversando com ela, porque essa coisa dos artistas, a gente estava falando da literatura, da importância da literatura. Mas não é só o livro, né? Eu acho assim, um artista como a Joyce, eu lembro perfeitamente no Recife, e ouvindo o disco da Joyce, aquela homenagem que você fez ao Vinícius de Moraes, a gente estava conversando aqui, Pois né? aquele disco Um disco lindo, com as participações lindas. Então, os artistas, assim, Joyce, cantores, escritores, pintores, eles pegam na mão da gente ali no momento, né, em que a gente precisa desses artistas para compreender o mundo à nossa volta. Totalmente. O que é que ela cantou ali, se não algo que pega um pouquinho desse momento aí, explica um pouco para a gente. É sempre alimento, né? Sempre alimento. É. O Yuri, ele pergunta se vai ter concurso para outros instrumentos. Espero que sim. Já houve uma edição dedicada ao violão e isso já
meados do 2000 meio da década de 2005, talvez. E agora eu voltei como diretor e conseguimos lançar esse nacional de piano. E, na verdade, hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso. Se a gente, de repente, não amplia, faz um concurso para jovens músicos em geral, em várias categorias. Eu, particularmente, sempre fui um defensor dos concursos e o clima, o ambiente entre os participantes é muito menos tenso e muito menos competitivo do que faz parecer. Quer dizer, o concurso não é exatamente uma competição. É claro que tem adrenalina, mas eu sempre fui um defensor. Alguns acham que assim é uma visão um pouco romântica, tipo, não, porque é arte, aí não deve ter, mas é concurso literário, Festival da Canção. É quase uma ocasião de todo mundo se conhecer e de se encontrar, não é? E assim, o premiado é quem se sai melhor naquele momento. Se fosse meia hora mais tarde, talvez fosse tudo diferente. Os festivais da canção, se fosse no dia seguinte, teria tido o mesmo resultado. Se mudasse um julgador, teria sido... Você fez, né, Joyce? Eu fiz vários festivais. A minha carreira começou no Festival da Canção. Não foi aquele do Clariana, não. Foi antes. Eu tinha 19 anos. Clariana eu me lembro bem. Todos os meus amigos, que são meus amigos até hoje, há 50 anos, é gente que eu conheci naquele festival, que estava no mesmo festival que eu. Milton Nascimento, Marcos Vale... Macalé, são meus amigos de fé, meus adorados e aí amigos. Tem sempre essa criançada que estava lá, né? Que era todo mundo garoto. Me lembro de Toninho Horta com 18 anos, eu com 19. Então era uma delícia, tinha essa convivência. Quer dizer, tinha o lado muito competitivo. Acho que aqueles festivais da Record eram piores. O daqui, que a gente fazia no Rio, que foi feito no Rio, e esse que eu participei... Mas aí era muito por conta do público, que tinha uma participação muito apaixonada e muito agressiva. Era um pouco Facebook, né? Era uma coisa daquele momento, era uma ditadura militar. As pessoas iam gritar onde? É verdade, tem razão. Era na música do Geraldo André, eram outras coisas, era o jeito que as pessoas tinham de estar participando. Mas eu quis dizer assim, eu entendo e sempre fui um defensor, sempre gostei, sempre acreditei nisso como uma forma o que eu quero dizer assim, um festival que tem Chico Buarque, Gilberto Gil e do Lobo competição, vai dizer que quem é o melhor? O primeiro lugar é melhor do que o outro? Isso é meio ridículo, né? Não é, mas assim, por algum motivo, foi premiado. E eu acho até divertido, sabe, essa briga que reclama do resultado. Ele está propondo que realmente o pessoal vai se dar pesado. Mas é isso, mas tá certo ele, a gente tem que ir pelo nível, né? E eu gosto dessa briga, tem sempre o grupo que reclama, que acha que não sei o que defendeu não sei quem, e o que o público gosta normalmente não é exatamente o que o júri, porque o júri tem um outro olhar. Mas eu acho tudo muito divertido. Faz parte. Faz bem a todo mundo. Eu acho. O Roberto Cabral comentou, Joyce, você é um luxo. O bom da vida é te ouvir. Opa, muito obrigada. Tudo bem. Ninguém vai fazer nenhuma pergunta sobre o penteado da Heloísa. Eu já estou acreditando. Eu tava louca para perguntar. Né? Porque ninguém... Estou esperando que alguém aqui... Porque eu estou sempre naquele papel da curiosa, entendeu? Desinvestada. Não é necessariamente um penteado. A amarração de turbante é uma coisa muito difícil. Isso é toda uma técnica. É que nem kimono no Japão, não é mole não, aquela amarração que se faz ali é muito sério. Eu já tenho um pouquinho mais de prática, mas o turbante eu geralmente faço para aqueles dias em que eu não quero... Soltar o cabelo. Ou fazer uma coisa, ou arrumar, e as pessoas falam, nossa, você fez uma coisa mais elaborada hoje, tudo cru. Mas não é, não. Tudo que o bicho estava pegando hoje. Acho que é muito elegante, né? É muito bonito. E eu acho pelo dia de hoje também, eu vim de vermelho e preto, a bandeira de Angola, vim me homenageando. E essas coisas geraram uma polêmica tão sem sentido recentemente, né, de apropriação, de coisas assim. Quem pode usar tudo. Mas eu acho que tem que gerar mesmo, porque a gente está num momento... A Joyce estava falando das novas feministas. Das novas feministas que estão vindo aí com força total. Eu acho que a gente está caminhando para um caminho do não silenciamento mais, né? Eu acho também. Não dá mais para você falar... Mas veja bem, então assim, embora eu não tenha me aprofundado tanto no assunto, eu fiquei com uma impressão assim,
o problema não seria exatamente o contrário, seria quer dizer, esse querer usar determinado tipo de indumentária, determinado tipo de penteado, seja lá o que for, não é assim uma homenagem, não é também uma coisa simpática, não é mais bacana do que assim, eu não usaria isso de jeito nenhum, não seria muito pior? É uma coisa simpática, mas também se você se coloca no lugar, agora eu falo das pessoas negras aqui do país, né? Você olha para uma mulher negra, tranquilamente ela vai ser estigmatizada como macumbeira, como feiticeira, os estigmas são todos negativos. E aí quando a pessoa de pele clara usa um turbante, ela está fazendo uma homenagem. Então, por que a gente pode ser condescendente com A e não pode ser I, né? E não pode valorizar? E se ela só acha legal, assim, sabe? Mas a discussão... O que eu acho válido, assim, é uma coisa de achar eu legal, gosto do assim, pipoco, eu gosto do fato da gente estar tendo a oportunidade de discutir sobre isso. Porque antes a gente não estava falando sobre isso de maneira mais contundente. Claro que a gente tem pessoas radicais falando, mas é importante que a gente fale, porque a gente tem esse problema grave aqui no Brasil. Até para quem usa, possa refletir exatamente, né, sobre essa questão. Eu fico assim... isso que me assusta um pouco, assim, num país em que teve passeata contra a guitarra elétrica, eu fico sempre aflito, assim, sabe? A pessoa acha legal a guitarra, a música, às vezes você está trazendo a coisa da música brasileira. A música brasileira, como eu falei, quando a gente estava no ar na TV ainda... Era um outro momento, Carlos Belém. E nós era uma outra coisa. Nós somos um país misturado mesmo. A gente é o Brasil do Darcy Ribeiro, ou deveríamos ser, né? É o que a gente gostaria de ser, eu pelo menos. Eu acredito no Brasil do Darcy Ribeiro, que é o Brasil moreno, é o Brasil de todas as raças, de todas as religiões, de todas as culturas, de todas as misturas. Nós deveríamos valorizar isso, isso é muito bacana. É uma pena que o Brasil não pense assim, né, Joyce? A música brasileira é o último resort assim, do Brasil do Darcy Ribeiro, que ele sonhou. Né, que é esse Brasil misturado mesmo. Você acha que até hoje o Brasil não conhece o Brasil? Eu acho. Né? Eu acho que a gente não conhece mesmo. O Brasil não se reconhece no negro brasileiro. Começa por aí, né? É esquisito isso. É muito esquisito. O brasileiro... Sabe uma coisa que eu estava pensando? Uma vez teve um historiador português aqui. E aí estava se falando sobre a história do Brasil. Ele disse, eu não compreendo o brasileiro. O brasileiro fala do descobrimento do Brasil. Isso não pertence, eu já falei isso aqui, não pertence à história do Brasil. Isso pertence à história de Portugal. A gente repete histórias de Portugal. A nossa história começa com os índios aqui. Ela não começa com a chegada da caravela. Nós não somos eles nesse sentido. E aí, no caso, nós somos muito mais os negros, os índios e a mistura dos holandeses, portugueses que vieram. Mas a gente não se vê assim. A gente ainda se vê como se a gente fosse os portugueses. Sabe quando eu descobri que eu não era branca? Nos Estados Unidos. Eu na França. Né? Ali a gente descobre que nós, brasileiros... Não somos brancos, aliás, tem a famosa... Olha só, tem a famosa frase que eu adoro repetir, tem paixão, viva Bahia, que é a frase do Jorge Amado. Ela foi um pouco adaptada no final, porque tem um palavrão, não pode. Eu aprendi lá na casa de Jorge Amado, que é branco puro na Bahia, quem? Negro puro na Bahia, onde? Somos todos mulatos com a graça de Deus. É essa a ideia do Jorge que eu acho ótimo. Nós somos todos mulatos. Começa com Heloísa, passa pelo Marcelino, Jorge, todo mundo. Mas essa questão a gente devia gostar disso, você não acha, não? Isso é Darcy Ribeiro na veia. A gente devia gostar disso. Darcy Ribeiro é isso, povo brasileiro. Isso é que é bom. Mas essa questão que estava se falando da apropriação, eu acho o seguinte, que também tem um certo preconceito, não estou dizendo que você tenha feito isso, mas em relação assim, lá vem os negros reclamarem de novo, ou já vem os homossexuais falarem de novo. E lá vem as mulheres falarem de novo. As feministas. Tem que falar de novo, e tem que ouvir, e tem que prestar atenção, e tem que reconhecer que de fato tem uma questão aí que a gente tem que aprofundar. Eu vi um cartaz outro dia. Sabe? Porque eu acho que... porque para mim, eu sempre associei isso, assim, eu me lembro, quando eu era jovem, adolescente, jovem, eu usava roupas de hippie, assim, eu achava legal. Claro, eu usava coisas de artefatos indígenas, eu achava legal, achava aquilo bacana. Achava bacana a cultura, achava bacana o que significava, achava bacana em mim.
Então, talvez haja uma certa ingenuidade minha, que talvez eu prefira manter. De reconhecer que... Não, porque às vezes assim, a pessoa só acha legal, assim como eu ouvia Beethoven, Elisete Cardoso e Paul McCartney, talvez seguido. Porque eu acho legal. Eu acho que você pode ser assim, sim. Mas eu acho que essa inocência, ela não pertence a todo mundo, não. Entendi. Gente, olha só, a gente vai continuar conversando. Vocês vão embora. Foi uma pena. Vamos ficar morrendo de saudade de vocês. Mas a gente vai ficar e vocês vão embora. Ela parece aquela dona da casa. Vamos embora já. Tchau. Tem mais o que até amanhã, até às 5. Tchau.